paz do Senhor a todos. Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa EBD aqui na sala, na turma, pré-adolescentes. Eu sou Stephanie e antes de começar a aula, eu quero fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, tremendo, justo e fiel, Jesus, te agradecemos por mais uma aula onde iremos aprender um pouco mais sobre o Senhor, sobre a Tua Palavra e sobre este tema que são os dons espirituais. Abre, Senhor, o entendimento daqueles ouvintes que irão ouvir, para que possam entender e absorver aquilo que o Senhor quer tratar. Te agradeço por tudo, faça-se presente nesta aula. Amém. O tema da nossa lição de hoje, número 9, é o dom de variedades de línguas. É um tema bom, porém um tanto delicado. A gente precisa ter um pouco mais de atenção, principalmente por não estar em uma aula presencial, onde vocês tiram suas dúvidas, onde a gente conversa e dá uma introdução, tá? A lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 10, o 14, do 2 ao 28. Vamos ganhar tempo. E o versículo, a Bíblia diz assim: Então todos viram umas coisas parecidas como chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. É onde a lição está baseada hoje, é neste versículo, em Atos, capítulo 2, versículo 3. E para começarmos, a introdução, antes do primeiro tópico, diz assim: o apóstolo Paulo alerta aos nossos irmãos coríntios sobre a necessidade de termos uma mente espiritual para que possamos desfrutar das bênçãos espirituais que vêm de Deus. Então, Paulo, ele quer mostrar a necessidade de termos uma mente espiritual para que possamos entender e desfrutar também das bênçãos que o Senhor tem para nos dar. O primeiro tópico diz assim: a língua estranha como evidência do batismo com o Espírito Santo. Segundo o pastor Antônio Gilberto, o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo diferencia-se do falar em línguas como dom. Neste primeiro parágrafo, a lição quer nos mostrar que todos podem ser batizados com o Espírito Santo, todos devem ser batizados com o Espírito Santo, porém nem todos vão ter o dom de variedades de línguas, Tem pessoas que é batizada com o Espírito Santo, mas não falam frequentemente em línguas estranhas. Isso não quer dizer que elas não tenham o Espírito Santo, que elas não sejam batizadas, porém elas são, mas não têm o dom da variedade de línguas. É o que este primeiro parágrafo quer nos mostrar, O autor está dizendo que o batismo é para todos, porém o dom das variedades não é. O segundo parágrafo, vamos para o terceiro. Diz assim: o batismo com o Espírito Santo tem uma evidência física, que é o falar em línguas estranhas. Essa evidência ocorreu no Pentecostes, onde Atos 2:4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eu gostaria de ler com vocês, se vocês puderem abrir as suas Bíblias, em Atos 2, o primeiro que diz assim, o primeiro em diante, vocês vão acompanhando. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, o versículo 5. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. E o 12 diz assim: todos atônicos e perplexos interpelavam uns aos outros
que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Muitos dizem que há teorias que aquelas línguas eram idiomas onde outros povos podiam entender. Porém, a Bíblia não nos relata que é assim, tá? Eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados e falavam em línguas estranhas. E aqueles que ouviam o Senhor dava a eles o entendimento de entender conforme a sua língua, que aqueles homens estavam glorificando o nome do Senhor. O dia de Pentecostes é também conhecido como o dia da festa das colheitas, tá? Para muitos não foi o dia de Pentecostes exatamente a descida do Espírito Santo, foi o dia de Pentecostes, foi nesse dia, mas essa festa já era uma festa antiga que acontecia entre os judeus, que era a festa da colheita. Eles se reuniam para festejar e agradecer e louvarem ao Senhor pelas suas colheitas, por suas plantações, pelo trigo, pela cevada. Então eles se reuniam, todos os judeus, para comemorar este dia, o dia que o Senhor supria, dava mantimentos, abençoava a sua colheita. E eles ofertavam também ao Senhor. E exatamente nesta festa, creio que uma estratégia do Senhor para que muitos povos estivessem ali, para que todos fossem cheios e o nome do Senhor fosse glorificado. Tá? Então a festa de Pentecostes também era a festa da colheita. Foi aí que o Senhor escolheu para cumprir a sua promessa, que fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Tá? Então vamos para... Esse foi a língua estranha como evidência do batismo com o Espírito Santo. Como eu sei que eu sou batizado? Quando eu falei ou eu falo em línguas estranhas. Segundo tópico, a edificação pessoal. O saudoso pastor americano Robert Louis Brandt, em seu livro Falar em Línguas, o Maior Dom, traz um capítulo com o título Falar em Línguas é bom para você. Neste primeiro parágrafo, a lição quer nos falar que o dom de falar em línguas estranhas, ele edifica a mim, é bom para mim. Quem ouve, tipo, eu falo na igreja, só eu estou sendo edificado, só o meu espírito está sentindo aquela presença. Não serve para o meu irmão e não serve para a igreja. Tá? É isso que a lição quer nos falar aqui neste primeiro parágrafo. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho Maria e João. Eu dou para João uma banana e eu dou para Maria uma maçã. Eu peço para os dois comerem as frutas por completo. E aí eu digo: João, qual é o sabor da maçã que Maria comeu? João não vai saber. Só quem vai saber é Maria. Eu digo: Maria, você sabe qual o sabor que aquela banana que João comeu tinha? Maria não vai saber, porque quem comeu aquela banana foi João e quem comeu a maçã foi Maria. Então, só eles sabem o sabor que cada uma daquelas frutas tinham. É a mesma coisa aqui, tá? Se eu falo em línguas, somente eu sinto aquela presença, somente eu desfruto desse mistério que é falar em línguas, tá? O segundo parágrafo diz assim, que esse mesmo pastor afirma que dos 9 dons mencionados, somente o falar em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Ele está dizendo que esse dom é o único que tem a atribuição da edificação pessoal. Os outros dons são para a igreja, são para a unidade coletiva. Só este dom que atribui-se à força da edificação pessoal só serve para mim, só me edifica. Tá? Aí Paulo vai dizer assim: quero que todos vós faleis línguas estranhas. Paulo quis dizer: quero que todos sejam edificados. E essa edificação aqui que Paulo fala é traduzido como edificar ou edificação. Essa edificação significa formar ou ser formado, tá? A
aplicação deste termo ao homem espiritual conduz à ideia de crescimento e desenvolvimento do espírito. Então, quando eu falo em línguas estranhas, eu sou edificado. O meu espírito recebe um desenvolvimento e um crescimento maior. Anteriormente, a Bíblia vai falar que os discípulos, vai nos mostrar que os discípulos eram acuados, eles eram tímidos, eles tinham medo. E a partir do momento que foram batizados com o Espírito Santo, eles se mostraram ousados e determinados. Então é isso que Paulo quis falar aqui no edificar. Quando eu falo em línguas, eu sou revestido de poder, eu recebo ousadia, eu recebo uma determinação do Senhor ao meu espírito para cumprir uma determinada obra no reino do Senhor, no reino de Deus. Tá? E o terceiro e último parágrafo diz assim: a igreja, a edificação da igreja. Porque a gente viu que o dom de falar em línguas estranhas só me edifica. E vamos agora à edificação da igreja. Qual a ligação que uma coisa tem com a outra? O segundo parágrafo desse último tópico diz assim: em relação à manifestação das línguas estranhas e à edificação da igreja, temos 3 grupos caracterizados nas Escrituras. Primeiro, línguas que não precisam de interpretação, que é aqui eu estou fazendo com vocês. Eu estou falando, vocês podem me ouvir e me compreendem. Essa não precisa de interpretação. A segunda é a línguas que não tem interpretação, pois esta o cristão fala em mistérios com Deus. É esta que a gente acabou de estudar aqui. É a línguas estranhas. Não há interpretação, a não ser que Deus queira usar alguém para edificar a igreja ou para edificar uma pessoa, dando a interpretação daquilo que está sendo falado. Mas a não ser, ela não tem interpretação. É o teu espírito que fala em mistérios com Deus. E a terceira, e ninguém entende a não ser que seja interpretado, como eu já falei aqui, e línguas que têm interpretação, que Paulo frisa que a igreja de Corinto estava tendo assim um certo tumulto, porque muitos falavam línguas estranhas na mesma hora que o outro, como se isso mostrasse uma superioridade espiritual. Tá? Quem falasse mais em línguas estranhas eram maior, tinham uma maior santidade, tinham uma maior ligação com Deus. Tá? Eles usavam isso como uma forma de se mostrar que era melhor que o outro porque falava em línguas estranhas. E não era assim. Tá? Ele quis mostrar que o falar em línguas estranhas, que o dom de falar variedades de línguas só edificava aquela pessoa. Então não adiantava se levantar na igreja, falar em línguas, sendo que só servia para você. Somente aquele irmão que estava falando era edificado. Então não tinha para que ter tumulto de muita gente falando em línguas, sendo que não edificava a igreja, e sim a pessoa que estava falando. E ele vai falar aqui, e línguas que têm interpretação. E ele diz, olha, melhor é que ao falar em línguas haja interpretação, que é o tema da próxima lição, né? Que é o dom de interpretar as línguas. Então, o falar em línguas estranhas é bom, porém edifica você mesmo. E Paulo vai pedir para que você busque também o dom de interpretar as línguas, tá? Mas em tudo, você pré-adolescente, aquele que pode me ouvir, busque, peça ao Senhor que lhe batize com o Espírito Santo e que, se for da sua vontade também, que lhe dê o dom de variedades de línguas, tá? Não é só por falar ou para mostrar que tem um grau elevado de ligação com Deus. Não, tá? Não é isso. Mas é bom, fortalece o teu espírito, te reveste de poder, tá? Te dá um desenvolvimento maior na obra do Senhor. Então a gente vai recapitular. Primeiro tópico, a língua estranha como evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu sei que eu sou batizada quando eu falo em língua estranha, tá? Mas é diferente o falar língua estranha com o dom.
Tá? Alguém pode ser batizado e não falar mais. Não quer dizer que ela não seja batizada. Ela é, mas ela não recebeu o dom da variedade de línguas. Tá? E tem pessoas que falam, mas só fala aquela. Né? E tem outras pessoas que o Senhor dá variedades e em vários momentos você escuta outros tipos de línguas. Tá? No segundo, a edificação pessoal. Quem fala em línguas edifica a ela mesma. Se o irmão A fala em língua, somente ele é edificado, somente o espírito dele está tendo ali um crescimento, um desenvolvimento maior. Só ele. E segundo, a edificação da igreja, que é quando aquela língua a qual ele está falando, o mistério com Deus, Deus pode usar uma pessoa, outra pessoa, com o dom de interpretar, e interpretar aquilo ali ou para alguém específico ou para toda a igreja, tá? Mas em tudo, a lição quer nos mostrar que busquem os dons espirituais, né? Esse daqui, de falar em línguas, a utilidade dele é só de te edificar, né? O Brandt, pastor, ele diz assim, que somente a um atribui-se a força da edificação, que é esse. Tá? Então, vamos buscar os dons do Espírito Santo, o falar em línguas, o de profetizar, seja qual for aquele que você almeje, que você anseie, mas se for da presença, se for da vontade do Senhor, Ele vai te dar. Então, continue buscando, continue orando, continue pedindo que o Senhor lhe dê esse revestimento de poder, lhe batize e que lhe use para obras maiores na casa do Senhor. Tá? Esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, compreendido e que o seu espírito esteja alimentado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.